Bom dia, segunda-feira, dia 13 de março de 2023. E convidamos a todos a fazer a inscrição em nossos canais. É muito fácil, é só clicar em inscrição, clicar no sininho, pronto, está feito e nos ajuda a melhor divulgar a doutrina. Convidamos para as nossas lives interativas toda sexta às 19h50. Por que interativa? Porque você participa ao vivo no chat com a sua pergunta, sua dúvida, e o expositor responde logo após a sua palestra, ao vivo, a sua pergunta. E, mais uma vez, refletindo com o Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina espírita, parte 4, a última parte do livro, das esperanças e consolações, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. E essa quarta parte deu origem ao livro O Céu e Inferno. E o item que nós vamos abordar é desgosto da vida, suicídio. Nós estamos dando prosseguimento a esse item. Pergunta 952. Comete suicídio o homem que perece, ou melhor, comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim? Porém, aqui já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. Isto é, você passou a adotar um hábito e você veio descobrir que esse hábito lhe causa gradativamente a morte do seu corpo. E você não consegue se libertar desse hábito, ou desse vício, como queira chamar. E aí ele pergunta se essas pessoas cometem suicídio. E os espíritos respondem, os espíritos superiores, é um suicídio moral. Não percebes, pergunta ele, que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem para resistir, para mudar aquele hábito, e bestialidade, porque ele está se matando. Como é que pode? Não pode. Se ele descobriu que não faz bem, ele tem que mudar. Mas, como foi colocado na pergunta, ele se sente fraco diante daquele vício, acrescidas do esquecimento de Deus. Então, assim o Espírito responde, e aí vem uma subpergunta A. Tal homem será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Quer dizer, as pessoas que acabam se utilizando de algum vício que vai levar à morte do seu corpo, quer dizer, vai levar à sua morte. Ele é mais culpado do que aquele que, por uma situação de desespero, cometeu suicídio? Ele diz, é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem da loucura, né? Porque eles já responderam anteriormente que a pessoa que não tem o seu juízo direito, ela não pode ser responsável pelos seus atos. Isso até na lei humana funciona assim, né? A lei humana já compreende. Teve um tempo atrás que não compreendia dessa forma, né? Então, por exemplo, uma outra situação, né, que nós podemos colocar aqui, mais ou menos que se encaixa, antigamente o alcoólatra era visto simplesmente como um viciado. Hoje, o alcoólatra já é visto como uma doença. Tanto é que está lá no Código de Doença Internacional. Então, é, a ciência está aí para ajudá-lo, né? Os alcoólicos anônimos, os anônimos estão aí para ajudá-lo. Agora, se a pessoa não busca ajuda, aí já cai no que ele respondeu anteriormente, é uma pessoa que está sendo fraca diante da sua necessidade. Ele prossegue aqui na resposta: o outro será muito mais punido, visto que as penas são sempre proporcionais à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Nós não gostamos desse termo punição, né? Porque, na verdade, Deus não pune ninguém.
ele criou leis perfeitas, e que se nós eh, seguirmos a lei, vamos ter as consequências de resultados positivos, porque nós estamos de acordo com a lei. Se nós descumprirmos a lei, vão ter consequências que vão fazer com que nós passemos por situações para que nós nos adequemos à lei. Então, não tem questão de punição, é consequência, né? E ele diz aqui que é muito mais grave. Por quê? Porque você teve tempo para pensar, você raciocinou, não foi um ato de desespero. Então, à medida que você tem mais consciência, maior é a sua responsabilidade. Então, vamos pensar nisso. Ah, então eu prefiro não saber? Não, é outro erro. Quanto mais nós sabemos, mais condições nós temos. E quanto mais sabemos, mais responsabilidade temos. Mas nós estamos aqui para assumir a responsabilidade, não para fugir da responsabilidade. Conhecereis a verdade vos libertará. Você só vai ser livre se você conhecer. Então, nós temos que conhecer. Agora, temos que lutar contra as nossas imperfeições, temos que lutar contra os nossos vícios e, aos poucos, ir nos adequando. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus e pedimos o amparo e a proteção para todos nós, humanidade. E convidamos a todos para os nossos estudos online, em parceria Caminho da Luz e Alma, às segundas-feiras, o Céu e o Inferno e a Gênese. Às terças-feiras, 20 horas, Diálogo com as Sombras. E às quintas-feiras, 17h30, o Despertar do Espírito. Para participar é só clicar no link. E o link você pode solicitar a ambas as instituições nos contatos que estão aqui na tela. E convidamos para as reuniões presenciais o GEALM, que fica na Rua dos Diamantes, 1497, no bairro de Rocha Miranda, às terças-feiras, 14h30, estudo do Evangelho, e às quartas-feiras, às 19 horas, exposição do Evangelho e passe. Já o A Caminho da Luz, que fica na Rua Jurucê, 164, Colégio, ambas na cidade do Rio de Janeiro, estudo do Livro dos Espíritos e passe, às terças-feiras, 19h30. Às quintas-feiras, 8h30, com horário mais longo, mas você pode estudar qualquer um dos livros, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E domingo, às 9 horas, o Evangelho em Família, segundo o Espiritismo. Se você é do município do Rio de Janeiro ou dos municípios próximos, não deixe de prestigiar e conhecer. Se for de um município mais distante, ou de outro estado ou outro país, procure na sua federativa uma instituição que eles indiquem próximo da sua residência e conheça a doutrina espírita e desfrute dos benefícios que ela pode lhe trazer. E assim, mais uma vez, agradecemos, e que amanhã possamos dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos.